E aí, falando um pouco sobre o curso, beleza, tem essa divisão, né? Uhum. Peraí, só alinhando aqui, são quantos anos no total? No total, nós somos de 4 anos. Mas normalmente as pessoas fazem 4 anos e meio. É muito difícil Tá, fechar em 4. tá. São quatro, sendo que os dois primeiros é ciclo básico, certo? Isso, exato. Tá. E como que é a divisão, então, dessas outras matérias? É justamente aberto dessa forma que você comentou? É, Então, os depois que. próximos 2 anos você que monta. Exatamente. Eu entrei na minha habilitação no ano passado, mas assim, não é um grande critério porque ano passado foi uma bagunça. Por conta da pandemia, nós fizemos Uhum. 4 períodos em um ano. Então foi bem corrido. Mas entrando em publicidade, eu tinha uma grade de publicidade. Eu teria algumas matérias obrigatórias, por exemplo, eu teria que estudar a história da publicidade, o quanto que a publicidade cresceu durante, não sei, um período específico, a Segunda Guerra Mundial, como é que ela era usada para manipular as pessoas ali. Ou então, Caraca. são estudos bem específicos, muito interessantes. O filme, o rádio, como é que as coisas eram passadas ali. E tá bom, 4 obrigatórias, uma livre. Tá bom, escolhe aí. O que você quer fazer? Você já tem essas. Qual é a outra? Quais são as 2 outras, as 3 outras? Vai depender. Uhum. Na minha, se eu não me engano, eram mais. É porque são pontos, né? Cada matéria que você escolhe pode ter uma quantidade de pontos. Se eu escolher estudar a história da arte, que é uma coisa que eu acho que ajuda muito em publicidade, você tem uma noção de filmagem, de como cada época transmite uma coisa. Enfim, aquilo pode valer 2 pontos, e aí eu vou ter que fazer mais matérias, ou pode valer 4 pontos. Aí eu fiz aquela ali, matei aquele período, só no próximo eu vou ter que escolher mais uma. É um pouquinho Os diferente. pontos é como se fossem os créditos, é isso? Isso, como se Tá, fossem os créditos. Lembra muito um sistema entendi. de universidade americana. Quem por acaso já teve interesse em fazer Uhum. intercâmbio, ver lá de fora, é bem parecido com esse. E é uma coisa que eu gosto, porque te permite deixar a faculdade maior ou menor, dependendo da sua necessidade. Poxa, tem gente que precisa se Uhum. formar logo para começar a trabalhar, para começar a fazer as coisas. Então você pode escolher uma matéria que valha, sei lá, 6 pontos, e aí você não precisa fazer tantas matérias. Vai te exigir mais, Sim. sim, mas é uma matéria só. Então, Uhum. tem essas escolhas, né? E a minha escolha foi de estender um pouquinho mais a faculdade, aprender mais coisas, de novo, por conta dessa questão de indecisão, que hoje eu chamo mais de flexibilidade, de me descobrir, de conhecer coisas, de aprender mais. Pô, interessante isso daí. Não, é bem legal. E como. Não, curti bastante. Acho que você tem uma versatilidade muito massa. E como que é a relação com os professores nesses casos? Porque, sei lá, dá uma mudada brusca entre a galera que dá aula no ciclo Dá, básico dá. e pros outros, né? Tipo, como que. Dá, dá. Até a Você relação com eles, né? Não, não sei. Com certeza. A gente costuma ser muito mais próximo dos professores que realmente cuidam do que a gente chama de área de habilitação, que é a publicidade, que é a produção editorial, Uhum. não comunicação. Porque como comunicação é algo muito mais teórico, é uma relação distante. Você está ali num texto, você vai passar algo para o seu professor, ele vai confirmar se está tudo certo. Quando você entra para publicidade, uma das primeiras aulas assim que eu tive era de tipo, tá bom. E isso, na verdade, falando até um pouquinho mais atrás, no ciclo básico, né, que é essa parte de comunicação, viram como necessidade que todo mundo aprendesse a mexer em Photoshop, Illustrator, que todo mundo soubesse essas ferramentas. Porque, querendo ou não, de diferentes formas, todo mundo ia precisar. Falando em publicidade, eu poderia ter que criar um banner. Falando em produção editorial, é ali que eu vou organizar como é que vai ficar a página de um jornal. Radialismo, eu consigo montar uma maquete de um espaço, de uma cena por ali. Jornalismo, né, o próprio jornal, como é que eu vou organizar as coisas, né, que é em comum com produção editorial. Então tá bom, todo mundo vai aprender aquilo, todo mundo vai sentar no computador, assistiu a aula, faz. Ela até é um pouquinho mais prática do que as outras teóricas que a gente estava comentando, mas você não está ali todo dia com o professor falando de casos de empresa, de casos que você vê na televisão. É você e aquela ferramenta de estudo. Quando você entra na sua habilitação, e aí falando da minha, que é a publicidade, né? Não, aí você é muito mais próximo. Você vai falar, professor, olha, eu vi a marca tal, eu vi, não sei, Colorama fazer uma ação rebatendo não sei quem. Eu vi no BBB a Coca-Cola fazendo uma ação no cinema do líder. Você acha que a escolha daquele filme tem alguma coisa a ver com a empresa, tem alguma coisa com a forma como eles querem ser vistos? Como é que a gente estuda aquilo? Ah, caramba, eu vi, não sei, a Americanas fazer uma prova de resistência. Por que eles escolheram resistência? Como é que a gente transmite aquilo? É muito mais próximo, de conversa mesmo, de você estar com aquela pessoa do seu lado, sabe? De debater, de trocar ideias. Se torna muito mais uma roda do que uma aula.
Que assim, é o que as pessoas Uhum. veem na faculdade de humanas, né? Sempre tem aquela brincadeirinha de, o povo tá em roda, tá na rede. Não, mas tem muita conversa, sabe? A gente conversa bastante, debate muito, então essa troca se torna muito maior quando você tá na sua habilitação, assim, do meio pro final da sua faculdade. Pô, e o que eu achei interessante disso é que vocês realmente acabam discutindo temas muito atuais, né? Não fica. Porque assim, o Sim. meu medo, e quando eu passei por universidade pública, foi justamente, pô, era um curso que a gente tava vendo coisa muito antiga, sabe? Eu Uhum. ainda fiz um curso de tecnologia. Meu, eu olhava e falava assim, caraca, vocês ainda estão vendo dessa forma, sabe? Tipo, tá vendo livro antigaço. Óbvio, você tem que entender a base, não tiro mérito Uhum. disso nenhum, mas você tem aquela vontade, meu, os caras tá fazendo robô, tá ligado? E a gente tá vendo isso E, daqui. Uhum. Mas é, tem também. mas Tem o o tiquinho. quê? Porque, por exemplo, uma das matérias que a gente tinha no ciclo básico era aprender programação. Primeiro que ninguém entendeu por que comunicação social estava aprendendo programação. A gente demorou para poder entender. E era, assim, binário. A gente falou, tá, mas como é que a gente vai utilizar isso? Por que a gente não vê uma outra linguagem? Por que a gente não aprende outra coisa? Uhum. Não foi algo tão flexível assim. Não tem jeito, né? A faculdade, principalmente a pública, às vezes ela não vai ser tão flexível quanto essas matérias. Mas aí foi que nem eu falei, E qual depois que que era o eu. motivo? Ninguém me explicou até hoje, né? Fica aí o Ah, mistério. pensei, pensei que você ia falar assim, e o motivo era esse. Não, não. O professor lhe disse é importante, pronto, tá na grade curricular há tanto tempo, eu já não lembro mais qual foi o argumento dele, mas há tanto tempo e é isso, não vai mudar agora. Então, tem coisas que precisam de revisão, sabe? Mas eu, ainda assim, eu acho que essa flexibilidade que a gente ganha depois de entrar na habilitação, nossa, eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu. Da gente poder escolher o que a gente quer. O que a gente quer aprender. Uhum.